Faz alguns meses que eu me peguei pensando muito nisso, desde que minha avó se foi. A casa dela está fechada desde então, um sobrado simples igual a tantos outros naquela rua de paralelepípedos, num bairro que parece ter parado umas 2 décadas atrás. Sobrou para mim a tarefa de fazer a vistoria final, ver o que meus pais e tios deixaram para trás na hora de dividir os móveis e encaixotar uma vida inteira. A sensação ao girar a chave no portão foi estranha. Aquele som metálico que eu ouvi milhares de vezes, agora parecia alto demais no silêncio da rua. Lá dentro, o ar estava parado, com aquele cheiro característico de lugar que não vê o sol há muito tempo. A luz que entrava pelas frestas da janela de madeira revelava a poeira flutuando devagar no ar sobre os poucos móveis que restaram, todos cobertos por lençóis brancos. Cada passo meu no piso de lajota vermelha ecoava pelo vazio, e era um som que não combinava com aquele lugar. Aquela casa nunca foi silenciosa. Sempre teve o barulho da televisão ligada na cozinha, o chiado do rádio de pilha da minha avó, a voz dela falando com as plantas na área dos fundos. Agora, só tinha eu. E esse silêncio pesado. Andava sem rumo pela casa, mais sentindo o lugar do que procurando por algo, quando abri uma das gavetas do armário da cozinha. Era a gaveta de bagunça dela, onde ela guardava de tudo um pouco. Barbante, pilhas velhas, elásticos. E no fundo, embaixo de um manual de liquidificador amarelado, estava uma caixinha de madeira. Dentro, entre santinhos de papel e uma medalha de São Bento, havia um terço pequeno, de plástico branco, com as contas gastas de tanto uso. O plástico liso e desgastado das contas, morno pelo sol que entrava pela janela, pareceu aquecer minha mão. E de repente, eu não estava mais ali. Eu estava de volta àquela tarde, uns 15 anos atrás, mais ou menos. Foi num sábado. O céu estava limpo, um calor de fim de tarde que deixava o asfalto mole. Minha mãe, Maria, me chamou na sala. Ela estava com uma sacola de lona na mão e me pediu para ir buscar minha avó, a dona Josefa. Elas tinham combinado de fazer um doce de abóbora, aquele com pedaços de coco, para o almoço de domingo. A casa dela ficava a umas 3 ruas da nossa. Era um caminho que eu fazia de olhos fechados. Saí sem reclamar. A rua estava com aquele barulho bom de fim de semana, gente conversando no portão, o som de um rádio tocando longe. Eu só pensava em ir e voltar rápido para dar tempo de encontrar meus amigos no campinho. Não havia nada de diferente naquele dia, nada que indicasse que ele ficaria marcado em mim. Era só mais um sábado comum. Cheguei em frente à casa dela e achei estranho. O portãozinho de ferro estava só encostado, como sempre, mas a porta principal, aquela de madeira escura, estava fechada. Normalmente, ela deixava tudo aberto de tarde. Chamei por ela da calçada mesmo. Vó? Nenhuma resposta. Empurrei o portão, que fez aquele rangido baixo de sempre, e atravessei a pequena área da frente até a porta. Bati algumas vezes. Nada. Tentei girar a maçaneta de metal, mas estava trancada. Encostei a cabeça na madeira, tentando ouvir alguma coisa lá de dentro. A casa soava vazia. Mas não estava. Depois de um instante, eu ouvi. Eram passos. Mas não os passos rápidos da minha avó, que sempre andava de um lado para o outro. Era um som diferente. Um arrastar de pés no piso frio. Lento, pesado. Como se a pessoa tivesse dificuldade para se mover. Alguém estava ali, andando pela sala. Bati de novo, dessa vez com um pouco mais de força. Vó, sou eu, o Reginaldo. A mãe me mandou te chamar. E foi aí que, em resposta, veio a risada. É difícil explicar aquele som. Não foi uma gargalhada alta. Foi um riso baixo, contido, que veio de bem perto da porta. E o que me deixou sem reação foi que, por um segundo, pareceu a risada da minha avó. Tinha o mesmo tom, o mesmo fundo, mas só por um segundo. Logo em seguida, o som virou uma coisa horrível. Era uma risada que parecia arranhar a garganta, cheia de um desprezo, de uma mágoa que eu, com meus 11 anos, não entendia direito, mas que me deu um arrepio na hora. Não tinha nada de feliz naquela risada. Era o som de alguém que te odeia e que está se divertindo com isso. Eu recuei da porta na hora. Soltei a maçaneta sem nem pensar.
Eu não entendia o que estava acontecendo. Quem estava ali dentro? Por que estava rindo daquele jeito? Minha avó nunca faria um som daqueles. Aquilo não podia ser ela. Fiquei ali, parado na área da frente, olhando para a porta fechada, com o som daquela risada curta e amarga ainda fazendo um eco dentro da minha cabeça. Fiquei ali parado sem saber o que fazer, por quanto tempo eu não sei. Minha mente tentava encontrar uma lógica. Seria uma visita da minha avó? Alguma amiga dela com uma risada estranha? Mas a porta estava trancada por dentro. Nada fazia sentido. Foi a voz dela de verdade que me tirou daquele estado. Reginaldo! A voz veio da calçada atrás de mim. Levei um susto. O coração veio na boca. Me virei e lá estava ela, Dona Josefa, vindo na minha direção com sua bolsa a tiracolo. Ela tinha o rosto tranquilo de sempre, um pouco cansado pelo calor. O que você está fazendo aí com essa cara, meu filho? Parece que viu assombração. Ela disse, parando no portão. Eu não consegui responder direito, as palavras saíram emboladas. Vó, eu chamei, bati e tinha alguém aí dentro. Tinha uma pessoa rindo. Ela me olhou por um instante. Seu sorriso diminuiu um pouco e por um segundo, só um segundo, o olhar dela mudou por um segundo. Ficou sério de um jeito que eu não conhecia. Mas passou tão rápido que eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Ah, meu neto, ela disse abrindo o portãozinho. Deve ter sido impressão sua. Às vezes o som da rua entra e parece que é aqui dentro. Ela pegou o molho de chaves da bolsa, escolheu uma e a colocou na fechadura. Eu mesma estava na casa da Dona Julieta, ali na esquina. A casa ficou fechada o tempo todo. A porta se abriu para a sala silenciosa e em penumbra. Ela entrou, acendeu a luz e se virou para mim, com os braços um pouco abertos. Tá vendo? Não tem ninguém. Você deve ter se enganado. Eu olhei para dentro. A sala estava vazia, exatamente como deveria estar. Naquele momento, a lógica de um adulto parecia muito mais confiável que a minha intuição de criança. Eu concordei com a cabeça, mas a lembrança daquele riso continuava comigo. Não parecia um som vindo da rua. Parecia um segredo que a porta tinha me contado. Aquela tarde ficou guardada numa gaveta da minha memória por muitos anos. Eu nunca mais toquei no assunto, e minha avó também não. A vida seguiu. Eu cresci. E o episódio se tornou só uma lembrança esquisita, daquelas que a gente não sabe se aconteceram mesmo ou se a nossa cabeça de criança inventou. A gaveta só foi aberta de novo no dia em que enterramos a avó Josefa. Na volta do cemitério, dentro do carro com meus pais, ficou aquele silêncio esquisito entre a gente. Meu pai dirigia, olhando fixo para a rua, e minha mãe, Maria, olhava a paisagem passando pela janela, com o rosto marcado pelo choro. Para quebrar o clima, e talvez para me agarrar a uma lembrança dela que não fosse a do fim, eu comentei, sem pensar muito. Sabe que eu estava lembrando de um dia, muitos anos atrás, que eu fui chamar a avó e ouvi uma risada muito estranha dentro da casa dela? Meu pai não disse nada, mas vi seus dedos apertarem o volante. Minha mãe virou o rosto devagar, saindo dos pensamentos dela. Ela me olhou de um jeito profundo, cansado. A sua avó me contou na época. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Ela me contou que você ouviu. Eu só nunca te falei a verdade para não te deixar com medo, filho. Mas agora, acho que não faz mais sentido esconder. Ela respirou fundo como quem toma coragem. Aquilo que você ouviu não era impressão sua, Reginaldo, e não era uma visita. Era a minha avó, sua bisavó, Odete. Eu fiquei sem entender. Minha bisavó já tinha morrido naquela época. Minha mãe continuou ajeitando-se no banco para me olhar melhor. A sua bisavó nunca gostou da sua avó. Pode parecer loucura, uma mãe não gostar da filha, mas acontecia. Vovó Odete era uma mulher dura, do tempo em que mulher servia ao marido e cuidava da casa. E a sua avó, a Josefa, sempre quis trabalhar, ter o dinheiro dela. Seu avô apoiava, mas a mãe dela nunca aceitou. Dizia que era uma vergonha, que a Josefa estava abandonando a família. Ela morreu com essa mágoa, com essa raiva da própria filha. Ela fez uma pausa. Depois que a avó Odete se foi, as coisas começaram. No começo, eram só barulhos. Sua avó estava na cozinha e ouvia alguém andando no quarto de cima.
Ela subia e não tinha ninguém. Ela ouvia chamarem o nome dela bem baixinho, mas a casa estava vazia. Com o tempo ela começou a ver. Mas aí é que está a coisa horrível, meu filho. Ela nunca viu a mãe dela dentro de casa. Ela só ouvia os sons lá dentro. A presença mesmo, a aparição, era sempre do lado de fora. Eu senti um incômodo na nuca. Minha mãe continuou. Ela dizia que via a mãe parada na calçada da frente no meio da noite, só olhando para casa. Com uma cara de ódio, ela dizia. Às vezes, via o vulto dela espiando pela janela da sala, mas pelo lado de fora. Era uma tortura. Os sons atormentavam ela dentro de casa e a imagem assustava do lado de fora. Ela sentia que estava sendo vigiada o tempo todo, encurralada. Minha mãe olhou para o meu pai, que só balançou a cabeça, confirmando em silêncio. Naquele dia, o dia que você foi lá, sua avó me contou que a coisa estava forte. Ela estava na cozinha, já com as coisas separadas para o doce, quando começou a ouvir a risada. A mesma que você descreveu, baixinha, cheia de rancor. Ela dizia que era o som que a mãe dela fazia quando alguma coisa dava errado para ela. Era a risada do desprezo. Sua avó não aguentou ficar ali. Ela estava te esperando e ficou com medo do que poderia acontecer se você chegasse e ela estivesse lá dentro com aquele som. Por isso ela saiu. Ela me disse que, quando abriu a porta para sair, viu de relance uma pessoa parada perto do portão, mas não teve coragem de olhar. Sabia que era a mãe dela, esperando. Ela não fugiu só pelo medo, Reginaldo. Ela saiu para te encontrar antes que você entrasse. Cada palavra da minha mãe reescrevia a minha memória. O portão encostado, a porta trancada, os passos lentos, a risada, a minha avó aparecendo de repente vinda da rua. Tudo fez um sentido horrível. Naquele momento eu entendi. Eu não ouvi a risada de dentro da casa enquanto minha avó estava na rua por acaso. Eu ouvi a risada de dentro, porque a dona daquela risada estava do lado de fora. Talvez a poucos metros de mim, talvez parada bem atrás de mim na calçada. A revelação da minha mãe naquele dia transformou tudo. A lembrança deixou de ser um mistério infantil e se tornou a peça que faltava no quebra-cabeça da vida da minha avó. Uma vida de medo silencioso que ela aguentou sozinha, e é com esse peso que eu caminho agora, de volta ao presente pelos cômodos vazios da casa dela. Cada sombra parece mais longa, cada estalo da madeira do assoalho parece uma pergunta. Termino de checar o andar de cima e desço as escadas pela última vez. Passo a mão no corrimão liso, uma despedida silenciosa. Na sala, os lençóis brancos sobre os móveis parecem pequenos fantasmas. Tranco a janela, giro a chave na porta dos fundos. Dou uma última olhada em tudo. A casa está oficialmente vazia. Puxo a porta da frente. O som da tranca girando parece definitivo. Atravesso a pequena área externa, meus passos ecoando no silêncio da tarde que já começa a escurecer. O portão de ferro range ao fechar, e o clique da trava é o último som. Estou na calçada, o mesmo lugar onde minha avó me encontrou tantos anos atrás. Olho para a fachada da casa, para as janelas que agora são apenas retângulos escuros e sem vida. Penso nela. Na força que ela teve para conviver com uma coisa daquelas, uma sombra particular que ninguém mais via. Eu fui o único, além dela, que teve um vislumbre daquela escuridão. O único que ouviu. Estou prestes a me virar, a ir embora e deixar aquele lugar para trás de uma vez por todas. Minha mão no bolso aperta o terço pequeno de plástico, as contas de repente geladas contra a minha pele. Mas algo me faz parar. Uma última olhada. E é quando eu ouço, vem de dentro da casa, do outro lado da porta trancada e da janela fechada. Vem de dentro. Um som que não é para ser ouvido do lado de fora. Um arranhar na garganta, baixo, íntimo. A risada curta, que não expressa alegria, mas um puro e absoluto desprezo. A mesma risada. Exatamente a mesma. Minha respiração trava na garganta. Fico completamente imóvel na calçada, o som da rua desaparecendo ao meu redor. A risada não era uma memória. Estava acontecendo agora. E eu entendi, com uma certeza horrível, que a presença nunca esteve ligada à minha avó. Estava ligada à casa.
E agora que minha avó se foi, talvez ela só estivesse esperando o próximo da família aparecer. E lá em cima, na janela do quarto dela, uma luz fraca pisca. Uma única vez. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu acho que a memória mais forte que eu tenho da minha avó não é do rosto dela, nem do cheiro do café que ela passava de manhã. A memória mais nítida é das mãos dela, segurando uma marreta. Mas isso é o final da história. E para chegar lá, preciso voltar uns 15 anos. Boa noite, Dom. Meu nome é Nando e tudo isso aconteceu por causa de uma estátua que nunca deveria ter saído do lixo. O nosso bairro nunca teve uma igreja de verdade, daquelas com sino e vitral. O que a gente tinha era um salão comunitário grande, com parede de bloco sem pintar e um piso de cimento queimado que no verão ficava úmido. O teto era de telha de amianto e nos dias mais quentes a gente ouvia uns estalos secos lá de cima, como se a estrutura toda fosse se partir. Era ali que minha avó, a dona Sabrina, e as amigas dela organizavam tudo. Quermesse, bingo para arrecadar algum trocado, reunião de morador. E foi ali que elas decidiram improvisar uma capela. Minha avó era o motor daquilo tudo. Se precisava de toalha para o altar improvisado, ela costurava. Se precisava de ajuda para varrer o salão, era a primeira a pegar a vassoura. Eu, na época, achava um exagero. Um bando de senhoras rezando para imagens que ficavam escoradas em caixotes de madeira cobertos com pano. Até que um dia, um catador que passava pelo bairro com a carroça dele apareceu no portão do salão com um presente. Ele tinha achado no lixão, no meio de um monte de entulho, uma estátua do Bom Pastor. E ela estava perfeita. Não tinha um risco, uma lasca, nada. Era de gesso ou alguma resina parecida, pesada, com uma pintura que parecia de artista. Lembro de ter notado na base uma única letra gravada, um M, estilizado que não parecia pertencer a nenhuma oficina conhecida. O rosto de Jesus era tranquilo, mas o olhar era estranho. Ele olhava para baixo, como se estivesse encarando alguma coisa no chão, logo à sua frente. Para a minha avó e as outras foi um sinal, um verdadeiro milagre. Uma peça daquelas, intacta, no meio do lixo, tinha que ser coisa de Deus. Eu só conseguia pensar que alguém simplesmente se livrou de um objeto velho. Mas eu fiquei quieto. Vi elas limparem a estátua com um cuidado enorme e a colocarem no lugar de honra do nosso altar de caixotes. Para elas, o salão finalmente tinha se tornado um lugar sagrado. Para mim, era só o começo de algo que até hoje eu não sei explicar direito. A estátua ficou lá por alguns meses e a novidade virou rotina. As pessoas se acostumaram com ela. Tinha sempre uma flor, uma vela, um pedido escrito num pedaço de papel dobrado deixado aos pés dela. Eu passava na frente do salão e via o movimento sempre as mesmas senhoras e pensava que, no fim das contas, aquilo fazia bem para elas. Não machucava ninguém. O erro foi meu. A primeira vez que a coisa ficou estranha foi numa manhã de terça-feira. Uma das vizinhas que ajudava minha avó, a dona Marlene, chegou antes de todo mundo para varrer o salão. Eram umas 7 da manhã, o sol ainda baixo, aquela luz meio fraca entrando pelas janelas altas. Ela começou a limpeza como sempre fazia, do fundo para a frente. Só quando chegou perto do altar improvisado é que notou. Ela disse depois que não sentiu medo, sentiu uma coisa diferente, um arrepio. A estátua do Bom Pastor tinha 2 riscos escuros escorrendo dos olhos. Não era tinta. Parecia um líquido grosso, quase preto, que descia pelo rosto de gesso, um de cada lado, e sumia nas dobras da roupa. O mais bizarro é que não pingava no chão. Simplesmente parava ali. Dona Marlene não gritou. Ela largou a vassoura, se ajoelhou e rezou. Só depois de um bom tempo foi que ela se levantou e correu para chamar minha avó. Vó Sabrina foi para lá com mais 2 senhoras. Levaram uma daquelas câmeras digitais antigas, bem simples, e tiraram várias fotos. A ordem era não falar nada para ninguém ainda. Queriam entender o que era aquilo.
registrar tudo antes de espalhar a notícia de um milagre. Naquele mesmo dia, no fim da tarde, a gente soube da notícia. O seu Teodoro, um senhor viúvo que morava na nossa rua e que sempre ajudava com os pequenos concertos no salão, tinha morrido. Encontraram ele sentado na poltrona de casa com o controle da televisão na mão. Tinha tido um ataque. Foi triste, claro, todo mundo gostava dele. Ele tinha passado a tarde anterior inteira no salão, inclusive tentando consertar um ventilador de teto que fazia barulho. A conexão só veio à noite. Quando minha avó e as amigas voltaram ao salão para rezar pela alma do seu Teodoro, elas perceberam. As lágrimas escuras da estátua não estavam mais lá. O rosto de gesso estava perfeitamente limpo, seco. Minha avó me contou isso quando chegou em casa, a voz baixa, séria. Eu tentei argumentar. Disse que alguém devia ter limpado e ficado com vergonha de admitir. Ninguém limpou, Nando, ela disse, e o jeito que ela me olhou me fez engolir o resto das minhas explicações lógicas. Pela primeira vez, eu senti que aquilo não era só uma história de gente idosa. Tinha algo errado ali. Passou mais de um ano, quase 2. A história do seu Teodoro virou uma espécie de lenda do bairro. As fotos que tiraram com a câmera antiga saíram tremidas, com a luz estourada. Não provavam nada. Aos poucos, o medo virou um caos, uma curiosidade contada em voz baixa. O salão continuou com a rotina de sempre, e aos sábados de manhã tinha a catequese para as crianças. Foi numa dessas manhãs que a coisa toda desandou de vez. Tinha um menino na turma, o Saulo. Ele era uma criança quieta até demais. Não corria, não falava alto. Parecia que estava sempre em outro lugar, dentro da própria cabeça. Os pais dele trabalhavam até tarde no sábado, então ele era sempre o último a ir embora. Ficava sentado num dos bancos de plástico esperando, enquanto a dona Célia, a catequista, arrumava as coisas. A aula já tinha acabado, as outras crianças já tinham ido. O sol da tarde entrava em faixas pelas janelas, cortando a poeira que subia no ar. De repente, no meio daquele silêncio, o Saulo deu um grito. Não foi um grito de dor, foi um aviso, um alarme. Ele estava de pé, apontando para o altar. O santo, olha o rosto do santo. Dona Célia se virou e o que ela viu deixou ela paralisada. A estátua estava chorando de novo. Mas não era como da primeira vez. Agora eram vários fios de sangue, uns 5, descendo de forma irregular. E o rosto tinha mudado. A expressão tranquila de paz tinha sumido. No lugar, a cara dele tinha mudado. Parecia que ele estava com raiva. Os lábios que antes eram normais, agora estavam apertados numa linha dura. E o olhar não estava mais perdido no chão. Parecia focado, cravado diretamente no menino Saulo. A dona Célia entrou em pânico. Ela agarrou o menino pelo braço para tirá-lo dali. Foi nesse exato instante que o Saulo levou as mãos ao rosto e começou a chorar de verdade. Caiu em mim, ele gritava, esfregando o olho com força. Caiu no meu olho. Ninguém viu nada voar. Ninguém ouviu barulho de respingo. Mas quando a dona Célia afastou a mão do menino, viu uma mancha vermelha na pálpebra esquerda dele. Como se uma gota daquele líquido escuro tivesse saltado da estátua e o atingido. O chão estava seco. O altar estava limpo. Não tinha explicação. Dona Célia entrou em pânico. Arrastou o menino para o fundo do salão, o mais longe possível do altar, e ligou para a minha avó. Vó Sabrina e mais 2 senhores da comunidade chegaram em minutos. A cara deles era de puro desespero. Quando viram o rosto da estátua, ninguém mais falou em milagre. A palavra que estava na cabeça de todo mundo era outra: maldição. Naquela noite, a gente ouviu sirene na rua do Saulo. Uma ambulância, depois um carro da polícia. A família dele nunca mais apareceu no bairro. Da noite para o dia, sumiram. A história que correu foi que se mudaram correndo. Mas eu e todo mundo que sabia do que tinha acontecido no salão, nunca engolimos essa. O medo agora tinha um rosto. E era o rosto daquele bom pastor. Passaram-se mais uns 4, talvez 5 anos. Eu já tinha saído da adolescência. Estava no começo da vida adulta. A história do Saulo tinha se tornado um tabu e uma coisa ruim, que ninguém comentava. As pessoas começaram a olhar diferente para a minha avó e as amigas dela. Eram cochichos na padaria,
olhares que desviavam rápido demais. O salão, antes o coração do bairro, virou um lugar a ser evitado. Ninguém mais tocava no nome dele. As atividades no salão diminuíram, a catequese acabou. As pessoas ainda iam lá rezar, mas ninguém mais chegava perto do altar principal. A estátua do Bom Pastor ficou isolada no seu canto, acumulando uma poeira fina que ninguém se atrevia a limpar. A gente se acostuma com o medo quando ele fica quieto, eu acho. Aquele período de paz podre acabou numa quinta-feira de manhã. Eu estava em casa me arrumando para sair quando meu celular tocou. Era minha avó. A voz dela estava irreconhecível, trêmula e apressada, com um fio de pânico que eu nunca tinha ouvido. Nando, vem pro salão, agora. O que aconteceu, vó? Perguntei, já sentindo um aperto no peito. Só vem e traz o celular, a câmera dele é boa. Rápido, antes que chegue mais gente. E desligou. Eu não entendi nada, mas obedeci. Fui sentindo uma urgência estranha. Quando dobrei a esquina do salão, vi que já não estava mais vazio. Tinha um pequeno grupo de vizinhos na calçada, cochichando, apontando. Uma viatura da polícia estava parando ali perto. Meu estômago revirou. Consegui passar pelas pessoas e foi quando eu vi. Encostados na parede lateral do salão, como se fossem duas bonecas de pano jogadas ali, estavam dois corpos. Eram de dois rapazes que eu não conhecia, deviam ser de outro bairro. Não tinha sangue, não tinha sinal de briga. Eles estavam só largados, caídos de um jeito esquisito, com as costas na parede e os olhos abertos, vidrados no nada. A cena era limpa demais, silenciosa demais. Antes que eu pudesse processar direito ou que algum policial viesse falar comigo, senti uma mão forte no meu braço. Era minha avó. Ela me puxou com uma força que eu não sabia que ela tinha, me enfiando para dentro do salão por uma porta lateral. O ar lá dentro estava parado, viciado. E o cheiro? Tinha um cheiro metálico de ferrugem, misturado com mofo, com uma coisa adocicada por baixo. E então eu olhei para o altar. A estátua. Não eram mais filetes. O rosto inteiro do Bom Pastor estava coberto por aquele líquido escuro e brilhante. Parecia que a estátua tinha mergulhado a cabeça num balde de sangue e levantado. O líquido tinha escorrido pelo pescoço, manchado o manto e, o pior de tudo, respingado na ovelha branca que ele carregava nos braços. A lã de gesso estava manchada de um vermelho quase preto. Minha mão tremia. Minha avó me sacudiu levemente para me trazer de volta à realidade. Tira foto. Ela sussurrou, a voz seca. Tira foto de tudo. Mas desliga o flash. Eu não sei como consegui. Levantei o celular e comecei a fotografar. O rosto coberto, o detalhe dos respingos na ovelha, o altar. Cada clique da câmera parecia um trovão naquele silêncio. Naquele momento, olhando para o horror através de uma tela de celular, eu entendi. Não era lenda, não era coincidência. Aquela coisa não avisava sobre a morte. Aquela coisa de algum jeito a provocava. E eu estava ali, registrando a prova. Naquele mesmo dia, a polícia encerrou o caso dos dois rapazes como overdose. Uma explicação fácil, que ninguém se deu ao trabalho de questionar. Para o resto da cidade, era só mais uma estatística. Mas para nós, os do bairro, a verdade era outra e ela morava dentro do nosso salão. À noite, minha avó convocou uma reunião na nossa casa e ela foi bem clara no grupo de mensagens. Era só para quem estava desde o começo. A nossa sala de estar, que nunca foi grande, ficou abarrotada com umas 12 ou 15 pessoas. Tinha gente sentada no sofá, nas cadeiras da cozinha, no chão. Ninguém falava alto. O único som era o do ventilador de teto girando devagar. Minha avó me pediu o celular. Eu destravei a tela e entreguei a ela. Ela abriu a galeria de fotos e, em silêncio, começou a passar o aparelho de mão em mão. Eu via a cara de cada um se fechar ao ver as imagens. O close da face do Bom Pastor escorrendo aquele óleo escuro. O detalhe da lã da ovelha, manchada. As fotos não deixavam dúvida. Elas tiravam qualquer esperança de que pudesse ser um engano. Quando o celular voltou para a mão dela, vó Sabrina se levantou. A coluna reta com uma expressão muito séria. A voz dela saiu firme, sem nenhum tremor, cortando o silêncio da sala. Já chega, ela disse e a sala inteira prendeu a respiração.
Isso não é de Deus. Ninguém discutiu, ninguém tentou argumentar. A palavra milagre tinha morrido há muito tempo. O que restava era um medo que tinha se transformado em uma espécie de raiva, de vontade de acabar logo com aquilo. Todos ali sabiam o que precisava ser feito, mas foi a minha avó quem teve a coragem de dizer em voz alta: "Nós vamos quebrar." Um senhor mais velho, seu Afonso, perguntou o que todos estavam pensando. "E se tiver alguma coisa lá dentro, Sabrina?" Minha avó olhou para ele e depois para cada um na sala. "É por isso mesmo que a gente tem que quebrar, para acabar com isso de uma vez." A decisão estava tomada. O medo era tanto que superou qualquer medo de cometer um pecado. Combinaram tudo ali mesmo. Seria no próximo domingo, na hora do almoço, quando a rua estivesse mais vazia. Só nós, os que estávamos naquela sala, entraríamos no salão uma última vez. Chegou o domingo. O sol do meio-dia deixava a rua quase deserta, com aquele silêncio pesado que só o calor faz. Entramos no salão, um por um, e fechamos a porta atrás de nós. A poeira subia nos feixes de luz que vinham das janelas. Lá na frente, no altar improvisado, estava a estátua. Parecia limpa, serena de novo, como se nada tivesse acontecido. Ninguém queria ser o primeiro a se aproximar. Ficamos ali, parados, um grupo de gente prestes a fazer uma coisa muito errada. Por fim, 4 dos homens, e eu me incluí no meio, fomos até lá. Quando apoiamos as mãos no gesso para movê-la, a primeira surpresa: o peso. Era pesado demais para o tamanho dela. Uma estátua daquele tamanho não devia pesar tanto. Parecia chumbo, não gesso. Quando conseguimos erguê-la uns centímetros do altar, veio a segunda surpresa, a pior. Nós sentimos uma vibração baixa que não parava, que vinha de dentro dela. Não era um tremor, era como o zumbido de um motor. Uma tremedeira que entrava pelos dedos e subia pelo braço. Tinha algo vivo ali dentro. Conseguimos descer com ela e a deitamos com cuidado no chão de cimento. O seu Afonso foi buscar a marreta no quartinho dos fundos. Vê-la ali no meio do salão fez tudo parecer ainda mais errado. Antes do primeiro golpe, alguém fez o sinal da cruz. Acho que todos nós rezamos em silêncio, pedindo perdão pelo que estávamos prestes a fazer. A marreta foi entregue nas mãos da minha avó. Eu nunca vou esquecer aquela imagem. Ela, uma senhora de pouco mais de 1,5 metros, segurando aquela ferramenta de construção, o rosto decidido. Ela não hesitou. O primeiro golpe não quebrou. O impacto da marreta no gesso produziu um estalo metálico, seco, que ecoou pelo salão como um tiro. A marreta deixou só um risco fino no gesso. Vó Sabrina respirou fundo e bateu de novo com toda a força que tinha. Dessa vez a estátua se partiu, e o que saiu de dentro dela não era poeira de gesso. Primeiro veio o cheiro, aquele cheiro de ferrugem e mofo, mas 1000 vezes mais forte, tão intenso que fez meu estômago embrulhar. Em seguida, o som. Um zumbido agudo, furioso, explodiu de dentro da rachadura. E então a coisa saiu. Era um inseto, mas não parecia nada deste mundo. Era enorme, do tamanho da mão de um homem, preto, com um brilho oleoso, quase metálico. As asas eram transparentes e batiam numa velocidade absurda, produzindo aquele zumbido que quase deixava a gente surdo. Ele saiu se arrastando do buraco, voou em círculos pelo salão, batendo com força contra as paredes como se procurasse uma saída. Deu um último voo baixo sobre as nossas cabeças, e eu juro que ele nos olhou, antes de disparar por uma janela alta e sumir no céu azul. Ficamos paralisados. Quando o zumbido sumiu, o silêncio que ficou era ainda mais assustador. Olhamos para a estátua quebrada. O interior não era oco. Era preenchido por um tipo de ninho. Uma coisa escura que parecia cera com terra molhada, cheia de umas linhas finas. Era a fonte daquele cheiro podre. Minha avó, ainda com a marreta na mão, foi a primeira a se mexer. Mandou que a gente juntasse os pedaços. Ninguém queria tocar naquilo, mas obedecemos. Colocamos os cacos de gesso e os restos daquele ninho horrível dentro de uma caixa de papelão. Essa caixa, até onde eu sei, ainda existe. Está guardada num quartinho nos fundos da casa da minha avó. As fotos que eu tirei estão salvas num pendrive velho.
Às vezes, quando a casa está muito quieta, eu acho que ouço um zumbido baixo, distante. Eu sei que é coisa da minha cabeça, mas eu nunca mais consegui olhar para uma imagem sagrada da mesma forma. A gente quebrou um santo naquele dia, mas eu tenho certeza de que o que a gente expulsou de lá não tinha nada de divino. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu e a Betânia moramos juntos por quase 4 anos, e em uma noite tudo acabou. A iniciativa foi minha, e o jeito que eu terminei tudo, ainda hoje me revira o estômago. Não houve uma conversa decente. Não houve respeito pelo nosso tempo. Fui eu falando sozinho como um covarde, seguido pelo som da porta dela batendo. Desde então, cada canto deste lugar me lembra do meu erro. Naquela noite específica, o calor estava insuportável. Um bafo quente que entrava pela janela do quarto e não trazia alívio nenhum. O ventilador de teto girava no máximo, mas parecia só empurrar o ar denso de um lado para o outro. Virei na cama pela 1000ª vez, sentindo o suor grudar o lençol na minha pele. O lado dela, vazio, parecia me encarar. Eu sabia que não ia conseguir dormir tão cedo. A culpa era uma companhia barulhenta. Peguei o celular, abri uma rede social qualquer, mas as fotos e a vida feliz dos outros só me deixaram pior. Fechei os olhos e a última conversa com ela veio na minha cabeça, nítida, cruel. A expressão no rosto dela. Aquilo eu nunca vou esquecer. Não sei dizer em que momento eu apaguei. Só sei que quando abri os olhos de novo, alguma coisa estava errada. A primeira coisa que notei foi a minha posição. Eu estava de bruços, com o rosto virado para o lado do travesseiro que era dela. Eu nunca durmo assim. Nunca. Sou daquele tipo de gente que deita de barriga para cima e acorda do mesmo jeito. Tentei me mexer, virar o corpo, mas não consegui. Era como se uma força invisível me apertasse contra o colchão. Não era uma paralisia violenta, era mais um peso que travava cada músculo. Meu corpo inteiro pesava 1 tonelada. Pensei que era só o sono, uma daquelas coisas estranhas que acontecem quando a gente está exausto, a tal paralisia do sono que todo mundo fala. Tentei me acalmar, respirar fundo, esperar passar. Foi quando eu senti um peso subindo devagar pela parte de trás das minhas pernas. Começou nos tornozelos, uma pressão suave, mas firme. Foi subindo pelas panturrilhas, joelhos. Era um movimento lento, ritmado. Minha primeira reação foi pensar que era um cão ou um gato, mas eu não tenho animais. O pânico começou a subir, mas minha cabeça ainda tentava achar uma lógica. Era um sonho. Tinha que ser. Um pesadelo por causa do calor e da noite mal dormida. Então senti um cheiro familiar, o perfume dela, aquele com notas de jasmim que ela só usava em ocasiões especiais. O peso chegou nas minhas costas, e com um esforço que pareceu levar uma eternidade, eu consegui virar a cabeça um pouco, o suficiente para ver o reflexo no vidro escuro do guarda-roupa. Ela parecia perfeita. Era como ver todas as minhas melhores lembranças com ela, ali, em carne e osso. Meu cérebro entrou em curto. A parte racional gritava que era impossível, mas a parte solitária, a minha culpa, se agarrou àquela visão. O medo deu lugar a uma confusão que quase virava a esperança. E por um instante, eu não quis que aquilo parasse. A figura se inclinou para a frente e o cabelo dela roçou meu pescoço. O calor do corpo dela contra as minhas costas era real demais, denso demais para ser um sonho. Eu senti os lábios dela perto do meu ouvido e um sussurro que era e não era a voz da Betânia cortou o silêncio do quarto. Achou mesmo que eu ia te deixar em paz? Aquela frase. O tom não era de saudade. Era um tom de posse, de zombaria. Um arrepio começou a subir pela minha nuca. Meu corpo todo se retesou. E a esperança boba que eu senti por um segundo sumiu. O meu corpo entrou em alerta, mais alto que a culpa, mais alto que a solidão. Tentei me livrar dela com toda a força que eu tinha. Tentei empurrar o corpo para cima, me debater, gritar, mas nada acontecia.
Era como tentar levantar um carro com as próprias mãos. Meus músculos tremiam com o esforço inútil, e a única coisa que eu conseguia mover eram meus olhos, que continuavam fixos no reflexo escuro do guarda-roupa. E então eu ouvi uma risada. Não era a risada da Betânia. Era um som oco que parecia vir de muitos lugares ao mesmo tempo. A figura sobre mim gostava do meu desespero. A risada dela parecia vir de dentro da minha cabeça, e eu vi o reflexo do seu rosto se contorcer num sorriso que era largo demais, como o de um bicho, para uma boca humana. O rosto dela ainda estava perto do meu ouvido quando ela falou de novo, a voz agora completamente irreconhecível, uma voz baixa e cortante. Isto. Ela fez uma pausa, esticando cada palavra. Não é um sonho. Foi nesse momento que o medo de verdade bateu. Aquilo não era uma assombração, não era uma memória. Era uma coisa real, em cima de mim, e ela estava no controle. A luta desesperada recomeçou, mais selvagem, mais inútil que antes. Eu era um inseto preso debaixo de um sapato. A diversão dela parecia ter mudado. A risada cessou, e o que veio depois foi pior. O peso sobre mim se moveu, e senti mãos frias, mas com um toque estranhamente delicado, percorrerem minhas costas, meus ombros, meu pescoço. Era uma carícia, mas não havia afeto nela. Era um toque de quem examina, de quem é dono. Como alguém que analisa um inseto antes de espetar um alfinete nele. Você está pensando nela agora, não está? A voz era um veneno sussurrado no meu ouvido. Pensando em como foi fácil, em como você se sentiu forte quando a viu desmoronar. Meu estômago se contraiu. Como ela sabia? Como podia saber dos pensamentos que eu mesmo tentava enterrar? As mãos continuaram a exploração, descendo pelos meus braços, e a voz não parava. Eu preciso de um tempo para mim. Foi isso que você disse, não foi? A criatura imitou minha própria voz perfeitamente. Mas você não queria tempo, Vanderlei. Você queria liberdade. Queria se livrar do peso de ser amado por alguém que te conhecia de verdade. Cada palavra era um soco. Eram as minhas próprias justificativas, a minha covardia, sendo jogadas de volta na minha cara. Eu queria gritar que era mentira, mas eu não conseguia. Não só porque meu corpo não obedecia, mas porque no fundo eu sabia que era verdade. Você nem olhou nos olhos dela quando disse adeus. O sussurro se tornou mais áspero. Mas eu vi. Eu estava lá, assistindo. Vi a luz se apagando dentro dela. Você quebrou uma coisa boa, Vanderlei. E agora, você vai saber o que é bom de verdade. Naquele momento, as carícias se tornaram mais intensas, mais íntimas. Era uma mistura nojenta de sensações. Uma parte primitiva do meu corpo reagia àquele toque, enquanto minha mente gritava em repulsa e terror. O prazer se misturava à dor, à vergonha. Era a tortura perfeita desenhada sob medida para mim. A criatura se alimentava da minha culpa e usava o que eu queria contra mim. Eu parei de lutar, a energia simplesmente me abandonou. O que adiantava? A força dela era absoluta e pior, as acusações dela eram justas. Talvez fosse isso. Talvez o universo, ou o inferno, tivesse me mandado uma cobrança. A minha resistência se transformou em uma espécie de desistência. Eu merecia aquilo. Em algum canto sombrio da minha alma, eu sempre soube que uma hora a conta ia chegar. E ela chegou, na forma daquela coisa que revirava tudo dentro de mim, enquanto me prendia na minha própria cama. O tempo perdeu o sentido. Podiam ter se passado minutos ou horas. O único som além daquela voz era o zumbido do ventilador e o ronco distante do motor de alguma moto passando na rua. Um som de um mundo lá fora que já não parecia ser o meu. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, servindo de brinquedo para aquela coisa. Cada segundo era uma pequena morte. Minha mente, exausta, começou a se desligar. As imagens, os sons, tudo começou a ficar distante, como se eu estivesse afundando na água. E foi nesse lugar, no meu limite, que uma ideia surgiu. Não foi um plano, não foi um ato de coragem. Foi o último recurso de um homem que não tinha mais nada. Eu comecei a rezar. Não sou um homem de igreja, longe disso. Mas na infância minha avó me ensinou algumas orações.
As palavras vieram tropeçando na minha cabeça, um Pai Nosso confuso, fragmentado. No instante em que o primeiro verso se formou na minha mente, alguma coisa no ar mudou. As carícias pararam. As mãos que me exploravam se fecharam em punhos, cravando os dedos na minha pele com uma força que me faria gritar se eu pudesse. O prazer sumiu e só restou a dor. A voz dela voltou, não mais um sussurro, mas um rosnado baixo, cheio de ódio. Ninguém vai te escutar, você acha que ele se importa? A criatura debochou, a voz vibrando através do meu corpo. Você pertence a mim agora. A reação dela me deu uma certeza terrível. Aquilo era o caminho. O medo que eu sentia dela era grande, mas o ódio que ela sentia da minha tentativa de oração era infinitamente maior. Continuei, com mais força, repetindo as palavras na minha cabeça como um mantra, mas não estava funcionando. Era como jogar pedras contra uma muralha. Então eu entendi. Não adiantava só repetir as palavras. Aquela coisa não tinha medo de uma reza decorada. Ela se alimentava do meu ego, da minha luta, da minha culpa. A única forma de vencer era abrir mão de tudo isso. Parei de recitar a oração e tentei outra coisa. Uma conversa, um desabafo final. Pai Deus, ou o que quer que você seja. Pensei com toda a sinceridade que me restava. Eu sei que não tenho sido o melhor dos homens. Eu errei. Eu machuquei quem me amava. E se o preço por isso é a minha vida terminar assim nesta cama, eu aceito. Eu me rendo. Faça o que tiver que ser feito. Só te peço que cuide da minha família. E perdoe a Betânia por qualquer dor que eu tenha causado a ela. No momento em que o pensamento terminou, a criatura inteira tremeu. Ela soltou um som que não era humano. Um chiado agudo, cheio de ódio. O peso esmagador foi arrancado de cima de mim de uma só vez. Eu consegui tomar uma lufada de ar, a primeira em uma eternidade. O ar queimou meus pulmões. Virei a cabeça ofegante. A coisa estava de pé ao lado da cama. Não era mais a Betânia. Era uma silhueta alta e magra, escura contra a pouca luz que entrava pela janela. Ela me encarava com um ódio que era quase palpável, uma energia que fazia o ar do quarto vibrar. Após um longo silêncio, ela riu de novo, aquele mesmo som oco e terrível. Mas agora havia um tom de desprezo, de sarcasmo. Você se livrou, homem de pouca fé. A voz era um eco no quarto. Desta vez. A silhueta escura sumiu na escuridão do corredor do meu apartamento sem fazer um único ruído. E então, se foi. O quarto voltou a ser apenas o meu quarto. O ar parecia mais leve, respirável. Com um gemido, consegui me sentar na cama. Meus músculos doíam como se eu tivesse corrido uma maratona. Eu estava encharcado de suor. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio bem-vindo, um silêncio de alívio. Fiquei ali sentado por um tempo que não sei medir, apenas tentando entender que eu estava vivo e no controle do meu próprio corpo. Peguei o celular na mesa de cabeceira. A tela acendeu, mostrando que eram 5:10 da manhã. O dia ia começar em breve. Foi quando bateram na minha porta, um som seco, claro. 2 batidas. Meu corpo inteiro enrijeceu. O alívio que eu senti sumiu na mesma hora, dando lugar a um tipo de medo frio e claro. Quem bateria na minha porta àquela hora? A coisa, ela tinha voltado. Fiquei imóvel, prendendo a respiração, esperando que quem quer que fosse embora. Mais 2 batidas com a mesma intensidade, a mesma paciência. Com as pernas tremendo, eu me levantei. Fui andando devagar, sem fazer barulho, até a porta. Olhei pelo olho mágico e meu coração quase parou de confusão. Era a Débora, a moradora nova do apartamento da frente. Uma moça que eu tinha visto umas 2 vezes no elevador, trocamos um bom dia formal e só. Ela estava parada ali, com uma cara de quem não sentia nada, esperando. Talvez um vazamento? Alguma emergência? Tentei encontrar uma explicação lógica. Girei a chave devagar e abri uma fresta da porta. Oi, aconteceu alguma coisa? Minha voz saiu fraca, rouca. Débora me olhou sem piscar. Havia um leve, quase imperceptível sorriso em seu rosto.
e com a mesma voz calma com que se pede uma xícara de açúcar, ela disse: "Da próxima vez você não vai ter a mesma sorte." Ela me olhou por mais um segundo, virou as costas e entrou na casa dela. Fechei a porta e tranquei todas as fechaduras. Deslizei até o chão, as costas apoiadas na madeira. O terror que eu senti no quarto não era nada comparado a isso. O pesadelo não tinha acabado. Ele tinha endereço, tinha um nome, tinha a chave do prédio. Não sei o que ela é, nem o que eu fiz para atrair isso para a minha vida. Talvez a culpa que eu sentia tenha mesmo aberto uma porta para o inferno. O que eu sei é que agora a minha punição não acontece mais no escuro do meu quarto. Ela me espera no corredor com um sorriso educado. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.